Olá, gente. Como estamos? Todo mundo bem? Hoje eu estou aqui bem mais cedo, são 11h20 da manhã. Uma manhã cinza, como sempre. Tá frio, pelo jeito que eu tô vestindo, vocês imaginam, né? Tá frio. Mas estamos bem, graças a Deus. Estamos caminhando, né? Hoje são 11 de dezembro. Esse vídeo só vai ser postado talvez amanhã. Mas estou fazendo hoje, porque hoje eu estou tendo um tempinho, então estou fazendo aqui hoje, são 11h20 da manhã, então estamos aqui. Vamos estudar hoje o capítulo 23 do livro de Gênesis. É um capítulo que fala sobre a morte de Sara, né? E o costume da época de como é que eles faziam os negócios, né, gente? As negociações de 4.500, quase 5.000 anos atrás, tá? Quase não, 5.000 anos atrás. Completamente diferente da nossa realidade de hoje, né? Sara, ela, depois daquela experiência, né, dela, do sofrimento dela, de imaginar o que estava acontecendo, porque que Abraão tirou o menino e levou para longe dela, ela, a saúde dela ficou bem abalada daquela época. E aquilo provocou a morte de Sara um tempo depois. Mas mesmo assim, nós vamos ver o capítulo aqui, vamos ver o primeiro versículo. E foi a vida de Sara 127 anos. 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, onde eles estavam morando, porque Abraão construiu ali em Hebron um forte, né, gente? É todo cercado. Jacó depois foi morar em Hebron. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Naquela época, eles levavam muitos dias nessa lamentação, tá? O corpo da pessoa era embalsamado, que era um costume egípcio que eles adotaram. Eles embalsamavam o corpo e ficavam chorando por ela. Alguns eram até 21 dias. Então, a vida de Sara foi 127 anos. Quando ela teve o menino, ela tinha 90, lembra? Ela tinha 90 para 91. Então, Sara, ela criou o menino e ficou com ele durante mais de 30 anos. E é fantástico isso para Sara, né? Então, pelo tempo de que Abraão, o Senhor pediu para Abraão levar o menino e fazer aquela coisa, é, ele devia ter uma média de 15 para 16, 17 anos, então Sara ainda viveu 10 anos com esse menino, mais 10 anos, né? 20 anos depois com o menino. Mas ele era muito apegado à mãe, gente, ele era muito apegado a Sara, o Isaac, muito apegado. Também, né, Sara deve ter criado ele como um mimo, né, gente? Eu faria isso. Criaria como um mimo. Ele era muito apegado a Sara. Então, Sara ainda ficou muito tempo, mesmo com debilitada e tudo, ela ainda ficou um tempo, né? O Senhor permitiu que ela ficasse um tempo com o filho, graças a Deus ela pôde aproveitar a companhia do filho, né? Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Isso tudo em Hebron. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe:
Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Naquela época, eles tinham o hábito de enterrar as pessoas em cavernas, né? Então, que o príncipe aqui dos Hete, dos filhos de Hete, falou para ele, ó, você pode usar qualquer sepultura nossa aí, você pode usar. Então se levantou Abrão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. E falou com eles, dizendo, se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar. Abrão já havia feito uma pesquisa de onde ele queria sepultar a mulher dele. E ele descobriu que aquela terra, que aquele pedaço daquela caverna, pertencia a esse Efrom. Então ele já se dirigiu ao filho de Hete falando, olha, então fala para a família de Efrom, né, o Heteu, que eu quero comprar a terra dele. Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim de seu campo, que me dá pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Abrão estava vivendo naquela terra onde já havia essas pessoas, né? Onde havia essas famílias que moravam lá. Então ele pediu que queria comprar deles, né, um pedaço de terra um lugar chamado Macpela. Macpela significa dobro, dobrado. O que significa que ali devia ter 2 cavernas e não uma só. Dobrado de cavernas, né? O dobro. Ora, Efrom, versículo 10. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efrom heteu. Tá vendo? O Efrom também não era da região, o Efrom também era um heteu que morava entre eles, e ele já havia comprado esse pedaço de terra desse povo dos filhos de Hete, que eram os primeiros que estavam ali. Heteu, Abrão e Efrom habitava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efrom heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou sepulta a tua morta. Então, o que esse homem falou para ele? Vamos fazer o seguinte, eu te dou esse Macpela. Eu vou mostrar para vocês o lugar daqui a pouco. E vou mostrar para vocês o lugar. Ele deve ter dado porque ali não tinha nada, né, gente? Era como se fosse um deserto, era uma savana, um lugar assim, sabe? Completamente sem nada. Era um desertão mesmo, sabe? Aquele trem seco. Era uma... Eu conheço aquele pedaço ali, Israel, que vou mostrar para vocês. Espera aí. Não, meu senhor, versículo 11, não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou. Também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então Abrão se inclinou diante da face de todo o povo da terra. Olha, gente, a cerimônia que era para comprar alguma coisa. E falou Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isto, quer dizer, se você está concordando, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão não queria nada de graça. Com Abraão não havia nada de graça, era pau e pedra. Pau é pau, pedra é pedra, entendeu? Lembra quando
o outro lá, da guerra que ele teve lá com aqueles 5, né, com os 4, e eles eram 4, os outros eram 5, que o rei lá falou assim: "Pode levar, pode pegar toda a possessão, que tudo que foi resgatado aí da guerra, você pode levar". Ele falou: "Não, não quero nada, não quero nada de você, dá para os homens aí o que eles merecerem, mas para mim, nada". Abraão era assim, ele era pau, pau, pedra, pedra. Ele não tinha meio termo, não tinha coisinha, meias palavras com ele não, viu. E respondeu Efrom a Abrão, dizendo-lhe, versículo 15: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta tua morta. Gente, 400 ciclos de prata devia ser muita prata, né? O ciclo era. Deixa eu ver aqui o ciclo, quanto que era. Vou botar aqui e ver 400 ciclos de prata. Ver. Como que é? 400 ciclos de prata. Vamos ver o que é 400 ciclos de prata. 400 ciclos. 400 ciclos de prata. Não, não quero imagem, quero ou. Ó, 11 gramas, calcula que 21 gramas, 200 onças de 400 shekels, seria 200 onças de prata, $5.000. Seria $5.000 o preço daquela terra. Agora você põe isso em $5.000, você põe isso em real hoje. Real tá 6, 5 vezes 6, seria uma média de R$ 40.000 a terra. Tá vendo? R$ 40.000 a terra. Mais ou menos, né? Porque seria 5.000, hoje o dólar tá 6, é 6,10, né? Uma coisa assim. Então, 6 vezes 5, 35. Vamos botar 40, mais ou menos R$ 40.000 essa terra aqui, que ele pagou, tá? Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Uma média de R$ 40.000. De que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Ó, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400. Versículo 16. E Abrão deu ouvidos a Efrom, e Abrão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het. Já pensou, gente? 40.000 de prata. Era muita prata, né? 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abrão em possessão diante dos filhos de Het, dos olhos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta. Todos que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abrão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. Agora eu vou mostrar para vocês e vou falar um pouquinho de história, tá? Esse lugar ficou muito bem preservado pelos judeus durante todo esse tempo. Durante todos esses 2.000, 3.000 anos, dos 3.000 anos da morte de Abraão, Sara, todos os filhos dele foram enterrados lá, tá? Tanto Isaac quanto Jacó e as esposas foram enterrados lá. Só a Raquel que não foi enterrada lá.
Eu estive na sepultura de Raquel, que é perto quando ela morreu, eles estavam perto de Belém, então ela foi enterrada mais perto entre Jerusalém e Belém. Eu já estive na sepultura de Raquel. Até arrepio de lembrar. Meu Deus do céu, arrepiei todinha. E, oh Jesus, oh Jesus. Durante esse período, ele foi bem cuidado. Quando veio o muçulmanismo, o islamismo, que expulsou os cristãos e os judeus daquela área, aí Hebrom virou eu vou mostrar para vocês a situação de Hebrom depois que os islâmicos, porque aí, quando eles tomaram posse de Jerusalém, tomaram posse daquela região, eles proibiram os judeus de irem visitarem o túmulo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles proibiram, era proibido, eles não podiam nem chegar perto. Se eles chegassem perto, eles eram afastados com pedrada e tudo, sabe? Eles realmente não deixavam. Foi um momento de muita tristeza. Eles só podiam ficar assim, muito longe, vendo de longe, rezando de longe. Não podiam chegar perto. E aí eu vou mostrar para vocês a situação que ficou aquele templo, aquele lugar, quando quando os muçulmanos tomaram posse de lá. Eu vou mostrar para vocês a situação que era. Olha aqui, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Olha o lugar como é que era. Não falei para vocês que era um lugar deserto, esquisito? Assim que era na época, depois dos cristãos, porque durante o período em que os cristãos e os judeus tomavam conta, isso aqui estava bem arrumadinho, tá vendo como é que está todo bagunçado, todo destruído? Então, ela ficou desse jeito. Eu vou mostrar a entrada da sepultura. Olha aqui, ó. Aqui era assim a entrada, tá vendo? Tá escrito aí Macpela para vocês verem, tá? Era assim a entrada desse lugar quando isso aí, gente, durou uns 400, 500 anos. Foi muito tempo em que os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém. Só um dia que o judeu podia entrar no Jerusalém, que era o Yom Kippur. O único dia que o judeu podia entrar em Jerusalém. Eles deixavam eles entrarem em Yom Kippur. Mas os outros, eles eram proibidos de entrar lá. E quando eles conseguiam chegar lá, é porque eles falavam que eles eram... Por isso que eles mudavam os nomes, sabe? Nessa época, eles mudavam os nomes, eles se tornavam ou alemães, ou espanhóis, ou poloneses, ou qualquer outra, russo, qualquer outra raça. Eles entravam com passaporte desse tipo para poder chegar a Jerusalém. Era um jeito que eles achavam, né? Então, eles mudavam de nome para poder, né, entrar em Jerusalém. E assim ficou Macpela dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela está agora. Depois que Israel tomou Jerusalém, tomou Macpela, eu vou mostrar para vocês como é que ela está hoje. É assim que eu vi. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Foi assim que eu vi Macpela, uma das vezes que eu fui a Israel. Tá vendo? Sem comentário. É muito triste a situação dos países islâmicos. É muito triste. Porque eles têm o mesmo tempo, eles têm a mesma geração que tem Israel e que tem os cristãos também. Eles vieram no ano 900.
Eles surgiram no ano 900. Nós, os cristãos, saímos daquela época barbárie, de bárbaros, e nos tornamos o que somos hoje, mais perto do ensinamento de Jesus de Nazaré, né? Hoje nós não matamos como matávamos no passado uns aos outros, né? Hoje não se vê mais cristãos matando cristãos como aconteceu no começo, né? Não no começo da igreja. No começo da igreja era diferente, gente. Mas depois dos anos 700, 800, aí começaram a matar um ao outro, porque aí começaram a haver as divergências, né? Ao invés de seguir exatamente o Torá, se tivéssemos conciliado o Torá com os ensinamentos de Jesus e andando junto com os dois, não teria havido tudo que houve, essas disseções, essas separações, essa bagunça que houve na igreja. Eu sinto muito, mas eu não concordo com as decisões que foram tomadas, eu não concordo diante da Bíblia, diante do Torá e diante dos ensinamentos de Jesus. Ali não cabe nada do que aconteceu. Nada. Por que brigar por causa de trindade? Gente, Deus é um único, só tem um Deus. Só tem um Criador, um eterno Criador, que gerou Jesus de Nazaré, que gerou... Olha, a palavra diz que no princípio, o Pai, o Deus eterno, ele gerou o Filho. O Filho não é o Pai é um, e o Filho foi gerado, ele foi emanado do Pai. E com a emanação do Filho, houve a energia do Espírito Santo. Então, tem três deuses, não existe isso, gente. Existe um Deus Todo-Poderoso. E é esse o que o Torá ensina. Quando Jesus esteve na terra, o que Jesus disse? Eu sou o Filho. Eu sou o Filho. E ele nem usava Filho de Deus, ele falava, eu sou filho do homem. Ele nem se deu o título de filho de Deus. Ele disse, eu sou filho do homem. O que o filho do homem veio fazer? Ele sempre falava isso, o que o filho do homem veio fazer? O nome de Jesus, que é Emanuel, é o enviado, o abençoado, é o que é o Cristo. Cristo significa o enviado, o santificado. E Messias é isso. Messias é isso. Ele é Messias. É o nosso Messias. Ele é o Messias. Ele é o intermediário. E é isso que ele veio fazer. Ele veio resgatar. Ele veio cumprir, fazer um resgate de uma queda que aconteceu milhões de anos atrás. Então, ele veio fazer um resgate, ele é um enviado. O Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, qualquer nome que você queira dar para esse ser que criou todas as coisas. Primeiro, esse ser criou os seus ajudantes. Ele emanou os seus ajudantes, ele gerou os seus ajudantes. E esses ajudantes foram o que foram depois criando as outras coisas. Porque ele foi o primeiro, o primogênito, o primogênito da criação. Ele é chamado primogênito da criação, né? Então, e por causa dessas coisas, né, ao invés de seguirmos tudo isso, houve todas essas disseções, essas separações. Até hoje estão se separando. Agora, os muçulmanos não cresceram. Eles não cresceram assim. Até hoje eles estão se matando. O que está acontecendo na Síria agora? É muçulmano matando muçulmano.
brigando por quê? Porque uma acredita numa coisa, outra acredita em outra. Igual os cristãos faziam no começo, né? Igual os cristãos fizeram no começo, matando uns aos outros. Só que nós saímos daquele período das trevas, é chamado período das trevas, porque realmente foi um período de treva. Aí era muçulmano contra cristão, era cristão contra cristão, era judeu contra cristão, era cristão contra judeu. Oh, gente, olha o absurdo. Tudo nascido de Abraão. Filho brigando contra filho. Oh, Jesus de Nazaré, tem compaixão de nós. Se todos nós estivéssemos seguindo o Torá, seguindo as instruções de Jesus de Nazaré, nada disso estaria acontecendo. Mas não. Nós pegamos os textos sagrados e adaptamos a nossa vontade, aquilo que nós queremos que seja. Ao invés de olhar o texto como ele é e aplicar ali simplesmente o que Jesus disse naquele Sermão do Monte. Para que fica enrolando aquilo ali, fazendo isso, fazendo aquilo? Ele foi claro, específico e direto. Ele era igual a Abraão. Jesus de Nazaré era igual a Abraão. Era preto, preto, branco, branco. Se você for estudar o Sermão da Montanha, gente, para que? Não precisa de mais nada. Não precisaria nem do Torá. Não precisaria nem do Torá, se a gente fosse seguir aquilo. Mas quem segue? Em meus passos. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria hoje? Ele faria a mesma coisa que ele fez. O mesmo Sermão da Montanha ele iria dizer hoje. O mesmo Sermão da Montanha. Estamos agora comemorando o nascimento dele. Ele não nasceu em dezembro, gente. Jesus pode ter nascido em agosto, no verão. Julho ou agosto. Tá? Ele não nasceu em dezembro. Dezembro foi uma adaptação que eles fizeram quando Constantino entrou para ensinar o povo a não adorar o sol, então adorar Jesus. E o dia do sol é 25 de dezembro. Então, aí puseram 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, para substituir a festa pagã romana do dia 25 de dezembro, que era homenagem ao sol. E como Jesus é o sol da justiça, aí puseram no 25 de dezembro. Mas ele não nasceu em 25 de dezembro. Ele deve ter nascido entre 19 de julho a 19 de agosto. Pois é. Tem gente que comemora em agosto o nascimento de Jesus. Muitas tribos, principalmente nos Estados Unidos. Porque sabemos que ele não nasceu nem em dezembro. Mas comemoramos. É um tempo de festa, todo mundo fica feliz e alegre, as crianças também. Pelas crianças a gente faz, né? E aí Abraão comprou esse campo, chamado Macpela. E hoje nós temos condições de ir a Macpela. E agora, com toda essa confusão que houve lá, né? Essa reviravolta que o Eterno promoveu, usando os Estados Unidos, usando Israel, usando Turquia, usando outros países, usando o que mais? Estados Unidos, Turquia, Israel. Pois é. Aí fizeram essa confusão toda que está lá, a Síria foi tomada, está tudo bagunçado, mas vai ficar tudo bem e nós vamos poder voltar a Israel. Graças a Deus. O ano que vem dá para voltar em Israel. Porque as coisas vão ficar bem diferentes. E a Arábia Saudita, né, que também está envolvida nessa situação. Então, está tudo ficando calmo. Tudo ficando calmo. E vamos poder voltar a Jerusalém e eu vou voltar a Macpela, se Deus quiser.
voltar de novo no sepulcro onde está o nosso pai Abraão. Os restos, né? E de Isaac, Jacó, Leia, né? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês que é bem interessante. Israel, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus tinha vários propósitos, né? Não era como pai de muitas nações, etc. Mas o nome Israel tem o nome de todos os patriarcas e das mulheres de patriarca. Israel e Isaac. Quem mais que é com I? Isaac. O S, a Sara. Eu acho que eu escrevi aqui, deixa eu ver. E é Isaac. Gente, eu escrevi em hebraico. Tem dois com I, que é Isaac e. Isaac está aqui. Yaakov. Tem Isaac e Yaakov. Porque em hebraico é Yaakov. Jacó não é com J, é com I. Tá? É Yaakov o nome dele. E Isaac, que é o nome de Isaac, e Yaakov, que é o nome de Jacó. Mas em hebraico escreve com I, tá? O S é o Sara, o R é Ruth e Rebeca, ó, Isra, tá? E o Aleph é Abraham e o Lamed é Leia. Então, todos os filhos todos os patriarcas estão aqui no nome de Israel. Tá? Infelizmente, a gente fala, em Stédia fala Yaakov, seria, se fosse traduzir mesmo Yaakov, que é Jacó, seria Jacó, e Jacó, e com I no começo, porque é Yaakov, então seria Jacó, e Jacó o nome dele, mas aí tiraram, né, fizeram essa tradução, e sei lá por quê, fizeram o nome dele de Jacó. Mas o nome de Israel tem todos os nomes dos patriarcas. Interessante, né? Olha como é que o papaizão lá sabe fazer as coisas, gente. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você for me ver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E vamos comemorar o Natal, mesmo Jesus não ter nascido em dezembro, mas é uma forma de perpetuar o seu nome, né? O nome mais falado no mundo, gente. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o enviado, o Messias, o abençoado, tá? Aquele que veio para resgatar. Que seja abençoado de guarda.